por que as pessoas somem depois que você manda o preço ou a proposta. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje no Vitrine Digital, porque em pleno século 21, já 2025 e tralalá, você ainda tem essa pergunta, tenho certeza absoluta. Então hoje nós vamos responder de uma forma estratégica que te ajude a não ter mais que ter esta dúvida, né? É a maioria das partes em que as pessoas entendem ou acham que o trabalho está concluído. Enviei a proposta, enviei o preço, a pessoa aceitou, tá tudo certo. Não. Aí é uma parte do caminho da negociação com o seu cliente, como nós temos falado aqui ao longo dos programas anteriores e vamos continuar falando. A venda, ela é um relacionamento. Você não é um vendedor somente, você é um agente de soluções. Então você precisa buscar soluções para o seu cliente, precisa mostrar para ele que o seu serviço, o seu produto é a solução ideal. Não adianta nada você querer vender churrasco para vegano, você vai dar com os burros na água. Mas se você tem churrasco e tem gente que ama churrasco, tem um gaúcho na sua rede, meu amigo, aí é peixe com perdão do trocadilho. Então você precisa entender e saber, né? Na venda nós entendemos e temos a ciência de que 40 a 60% é comunicação e posicionamento e o restante vem as outras, vamos chamar de técnicas, o que eu não chamaria de técnica, mas sim os meios de você levar essa solução como agente de solução, né? E vamos para dados que contra fatos não há argumentos. 80% das vendas precisam de pelo menos 5 interações para fechar. É isso mesmo. A venda, ela é muito gostosa, mas ela é trabalhosa, tá? 44% dos vendedores desistem no primeiro follow-up. É isso mesmo. O follow-up é aquela mensagem que você vai mandar após a pessoa não te responder nada. Você mandou mensagem, entrou em contato e a pessoa não te respondeu. Você envia uma mensagem novamente, relembrando a pessoa de que é mais ou menos um oi, eu tô aqui. Não necessariamente desta forma, mas é para que a pessoa, então, lembre que você está ali, que você ainda não a esqueceu. E vou fazer um adendo muito grande aqui, que é assunto para outro programa, que você não só pode, como deve manter o contato com a pessoa, com o cliente, com o futuro cliente. Você não deve desistir. E quando você desiste, você está perdendo essa venda, ok? Porque a realidade que eu vou te contar vai te cutucar, vai doer, mas vai te sarar nesse momento e responder essa pergunta de uma vez por todas. Porque muitas vezes o lead, que é essa pessoa que você está entrando em contato, né? Ele não sumiu, ele só ficou sozinho no momento de tomar a decisão. É isso mesmo. E aí, por estar sozinho, abandonado e ter tantas informações, tantas coisas, tantas empresas ao redor dele, ele então ficou travado e não tomou a decisão, ele travou, né? E qual é o erro fatal que você comete, então, neste silêncio, neste momento de fala da pessoa ou de silêncio desse lead? É o de você não fazer o follow-up, é de você não continuar a interação. Vamos pensar por raciocínio, tá? Nós vivemos na era da tecnologia, celular, computadores, inteligência artificial. Então, nós podemos e devemos usar isso da melhor forma possível. Mas é utilizar, não só colocar numa gaveta e achar que a inteligência artificial ou que só as redes sociais, o tráfego pago vai fazer o trabalho por você. Não, de forma nenhuma. Eles vão potencializar o seu trabalho. Porque lembra que nós falamos antes, nós somos agentes de solução. E para que a sua solução seja vista como solução para o teu lead, para o teu cliente, tu precisa comunicar isso, tu precisa fazer follow-up, tu precisa conversar e tu precisa estar em comunicação com o cliente. Então, o teu maior erro é não estar em contato com este cliente. É não pegar as redes sociais deste cliente e separar tempo e funcionário, se você já tem um time com você, para ter essa interação. É isso mesmo. O trabalho do social selling é justamente esta interação, em conexão genuína. Não é a conexão, porque eu quero vender para aquela pessoa.
tá? São conexões genuínas que trazem, aproximam um lead para ele começar a enxergar o teu produto, o teu serviço como solução, certo? Então, você precisa entender o que acontece por trás quando a pessoa diz: vou pensar, vou falar com meu marido. E que frase clássica, né? Esses maridos, se eles soubessem o quanto de pessoas e mulheres que dizem: vou ver com meu marido e depois eu te falo, eu tenho certeza absoluta que já teria sido fechado muito mais vendas, porque convenhamos que homem é muito mais rápido na tomada de decisões para compras, ok? Normalmente eles vão dizer que não, mas quando é o sim, é muito mais rápido. Então nós precisamos entender que por trás dessas fases, que são objeções naturais, corriqueiras, corrente da negociação, de quem presta serviço, quem vende produto, a gente precisa entender que é algo muito mais psicológico. Então, ou seja, o que a cliente está dizendo, o que o lead está dizendo quando ele responde: vou pensar, vou falar com meu marido, depois eu te vejo, eu preciso analisar ver algumas coisas, depois te retorno. Tem vários tipos de respostas para a mesma objeção. Basicamente é isso. A objeção de o quê? Eu não vi valor no teu produto, no teu serviço. Que é diferente de preço, tá? Que também é assunto para um outro programa. Quando a pessoa não vê valor no teu trabalho, não vê valor naquilo que você está ofertando para ela, porque quando você está conversando com ela sobre o seu produto ou serviço, você está fazendo uma oferta para ela. Quando ela não vê valor, ela não quer te contratar, ela não vai te contratar e ela vai dizer uma dessas objeções, uma dessas frases, uma dessas respostas bem comuns. Tá? Então, você precisa entender que essa resposta é uma objeção que ela está dizendo assim: eu não vi valor. Eu acho que não vai suprir aquilo que eu preciso. Eu não tô certa. Eu não vai me resolver. Porque no momento em que, mesmo que seja verdade que ela vai falar com o marido, ela vai comprar. Ela só vai dizer: me dá um tempo só para mim passar pro meu marido essa oferta, essas coisas, entende? A conversa fica diferente. E normalmente depois ela nem te avisa, ela fala com o marido, depois ela já volta com a resposta: olha, eu e meu marido conversamos e eu vou te contratar, eu vou comprar, certo? Em que tipos de serviços, de produtos é necessário ter esse olhar, essa conversa, essa negociação? Em serviços: cabeleireiro, masoterapeuta, dentista, esteticista, serviços que não são de primeira urgência e produtos que precisam sim desse olhar mais técnico e estratégico. Por exemplo, um colchão ortopédico, ele é para um público específico, ele é algo específico que você precisa sim nutrir um relacionamento. Agora, se eu vendo arroz, feijão, que é de primeira necessidade, eu não preciso desenvolver esse relacionamento com o cliente. Eu tenho os meus produtos daí expostos no mercado, numa gôndola. No máximo, a conversa que eu tenho que ter é com donos de mercados. O meu produto, ele é bom, ele entrega o que tu precisa por um preço acessível e as pessoas vão comprar mais porque a gente está investindo nos canais de mídia. Então, ter o meu arroz no teu mercado vai aumentar as suas vendas. É um investimento muito bom. E aí a pessoa, então, e se você fizer um pedido acima de tanto, você vai ganhar desconto, a gente consegue entregar em tanto tempo. Então, assim, você tem que mostrar os benefícios. Quando você negocia empresa a empresa, que é B2B, a conversa é diferente. Mas quando você vende produtos que não são de primeira necessidade, como os exemplos que eu dei, você precisa, então, muitas vezes ter essa conversa pelo cliente de forma online, na internet. Quando você vende roupas que não são itens de primeira necessidade, porque, né, a gente precisa estar vestido. Isso é uma primeira necessidade. Mas muitas vezes o tipo de roupa que você vende, ou o valor, o preço, já me enganei, você vê que a gente às vezes confunde, mas não tem que ser bem explicado e bem explícito isso. O preço é diferente do valor. O valor é o valor percebido da peça, do produto, do serviço. Eu posso não querer ir a uma esteticista, mas de repente eu precise. Estou passando por uma crise de acne no rosto. Eu preciso de uma esteticista. Eu posso ir numa dermatologista? Eu posso. Mas uma esteticista vai me ajudar a ter esse resultado mais rápido e manter o tratamento para que não volte
e posso aliar ao tratamento com a dermatologista. Entende que se eu pensar dessa forma e entender, eu vou começar a procurar profissionais. Vou procurar primeiro aonde? Eu vou começar a olhar no Instagram, vou procurar no Google, vou procurar indicações com outras pessoas. Mas se eu não conheço quem vá a esteticista, eu vou procurar na internet. E aí, procurando é onde eu vou começar a encontrar. E todo esse caminho que o lead faz até você, ele tem funis, que a gente chama, né? O funil basicamente é algo que direciona, né? Então, digamos, o lead tá lá em cima no funil lá, tá todo o funil. Tá aqui, a boca do funil é as redes sociais, a internet, onde ele pode procurar o esteticista, no exemplo que a gente está usando. E aí, então, no momento que ele começa a funilar, ele vai procurar na região que ele mora, depois vai funilar para a cidade dele e depois ele vai escolher os contatos que ele quer entrar. Quando ele decide, ele fala contigo, a decisão de terminar esse funil na venda ou não vai da conversa, vai de você mostrar valor percebido e ter autoridade na comunicação. Entende como é um conjunto de fatores e também o que vai determinar se o lead que chegou vira um cliente fiel ou não, seja um cliente esporádico ou um cliente que veio uma vez só e não venha mais, é o teu pós-venda. É o teu atendimento antes, durante e depois dela realizar o serviço de comprar o seu produto. Então, a venda não é simplesmente vendi o produto e acabou, eu vou vender mais, venha o próximo. Uma vez se tinha esse olhar antigamente, muito antigamente, nos primórdios aí da venda, e que foi a época em que os vendedores ficaram manchados, porque realmente era muito isso. Comprou, tu comprou, tchau e venda. Tchau e bênção, porque tinham menos profissionais em determinadas áreas, era muito mais desafiador tu conseguir encontrar um cabeleireiro na tua região, era muito mais desafiador tu encontrar um arroz de qualidade no mercado em volta. Hoje em dia não, nós já temos, a questão mudou, nós temos muito produto, muito serviço e poucas pessoas capacitadas ou pouco poder de decisão do cliente justamente por muita informação, né? Quando se tem muita informação, a cabeça não toma decisão. Isso é algo que eu aprendi nos primórdios aí, há mais de 15 anos atrás, num dos cursos que eu fiz de venda, de especialização em venda. Então, isso é algo que precisa de fato você ter em mente, você entender e olhar para ver que o teu produto, teu serviço tem um monte por aí. Mas e você? E o seu produto? Existem muitos mentores de venda, muitos social sellers, muitas pessoas especialistas em venda. Mas a Camila Silva, especialista em estratégia de vendas digitais, tem só eu. E se tem a outra não tem a especialização que eu tenho, não tem o tempo que eu tenho, não tem as mesmas qualificações que eu tenho. Então, o que vai me diferenciar da minha concorrência, de quem faz a mesma coisa que eu, é a forma que eu enxergo e que eu comunico, que eu me posiciono e que eu mostro o valor do meu preço. E aí o preço se torna irrisório. No momento em que o valor percebido é aumentado e é entregue de uma forma clara, sensata e visível, o preço é o último detalhe. E aí, então, é um momento em que você começa a encher a tua agenda, você começa a encher a tua loja e encher de pessoas. A tua rede começa a aumentar. Você começa a ser percebido e ser validado como esse agente de solução. Porque as pessoas começam a enxergar pela tua comunicação, pelo teu posicionamento, pela tua entrega genuína, correta, verdadeira, transparente do teu produto, do teu serviço, ver quem você realmente é. Eu conversava mais cedo com uma das empresárias parceira de negócio em que estamos desenvolvendo um trabalho junto, a estratégia de vendas dela, trabalhando ali junto com ela, e nós conversávamos exatamente sobre isso. Porque muitas vezes a gente quer ser aquela pessoa, quer ser como aquela pessoa, mas existem pessoas que a gente quer estar com ela. Entende? É uma diferença que nós podemos citar grandes nomes para que fique mais palpável para te entender e o quão é importante você saber se posicionar e se comunicar, porque no momento em que as pessoas querem estar com você, você pode vender qualquer coisa. Ela virou seu fã, ela quer estar contigo e ela vai ter prazer em estar contigo, certo? Um exemplo muito grande, as pessoas, elas querem ser
como a Cláudia Raia. Um exemplo, não quer dizer que as pessoas não queiram estar com a Cláudia Raia, mas que fique mais palpável. Por quê? É uma imagem que transmite uma mulher poderosa, maravilhosa, grande, teve filho, quebrou todas as barreiras, todos os tabus possíveis para ter um filho depois já de uma certa idade, quando dizem que não é mais possível. E ela mostrou que sim, ela consegue, ela pode ser e fazer o que ela quiser. Muitas mulheres querem ser a Cláudia Raia, mas muitas mulheres também querem estar com a Cláudia Raia pelo posicionamento, pelo que ela leva. Mas as pessoas querendo estar com ela, as pessoas querem muito o que a Virgínia vende, elas querem estar com a Virgínia, elas compram porque elas sentem que elas estão com a Virgínia pela influência, pelo poder de comunicação, de liderança, de influência que a Virgínia tem sobre as pessoas. Então tudo que ela anuncia, tudo que ela vende é muito poderoso porque as pessoas querem estar com ela. Ser como a Virgínia é, algumas vezes pode ser que não, porque ela passa sacrifícios, ela abre mão de muita coisa, tem a vida muito exposta, às vezes as pessoas não querem ser isso. Imagina, uma atitude que ela teve, que se mostrou na mídia em um assunto, diante de um assunto sério, virou um bafafá de meses sendo comunicado. Então muitas pessoas às vezes não querem ser a Virgínia, mas querem estar com a Virgínia, queriam estar junto com ela neste momento. As pessoas mandam mensagem de apoio para ela, as pessoas que entendem compram a dor dela, compram a briga dela, querem estar com ela. E no mundo dos negócios, a gente entende muitas vezes que a gente não quer ser como a pessoa, a gente quer estar com a pessoa, estar na mesma rede, envolvido na mesma rede que essa pessoa está, de comunicação, de diálogo, de contatos, de networking, que é poderoso. O verdadeiro networking é esse, você conhecer pessoas que envolvam, que façam parte da tua rede de trabalho. E assim, você consegue, sim, ser poderosa, ser poderoso e conseguir influenciar. E aí a venda é muito sobre isso e também tudo isso. Então entenda hoje que os erros que você cometeu, não cometa mais. Tá assistindo esse programa, quer ver novamente, tá assistindo pela TV Cidade, aí na sua casa, no conforto do teu sofá e quer mergulhar mais? Vem para a playlist do YouTube, que nós temos todos os programas e você pode se imergir, se entender, se encontrar. Temos também outros programas diários que vão fazer com certeza para que você seja uma pessoa com uma mente melhor, amplie a sua mente, as suas emoções e os seus negócios. Porque afinal de contas, a sua vitrine virtual ela precisa ser vista, mas vista de forma estratégica. E eu aguardo você no próximo programa. Até lá!